Quero agradecer essa oportunidade, primeiramente ao nosso Deus, que até aqui tem nos sustentado. Louvo a Deus pelo dirigente desta igreja, presbítero Elias. Louvo a Deus pelo dirigente Diácono Alain. Louvo a Deus pelo meu amigo Diácono Rodrigo, que não mediu esforços, mas a sua digníssima esposa e sua filha, para estar aqui juntamente conosco. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho. Saiu do Evangelho. Evangelho. Mais grande às vezes seu caminhão. E levantar ali. Mateus 8. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua. Glória a Deus. Pode assentar, adorando, glorificando o nome deste Deus vivo, santo e verdadeiro. Eu quero, antes de começar a pregar a palavra do Senhor, te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para mim mesmo. Como que você saiu do seu lar nesta noite? Você saiu pensando, é mais um culto? Ou você saiu pensando, hoje à noite que Deus vai ouvir o meu clamor? Hoje à noite que Deus vai ouvir o meu clamor. Mas sabe qual que é o nosso problema? Muitas das vezes acostumamos com o sagrado, acostumamos a vir na igreja, acostumamos com o religioso, mas esquecemos que servimos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas petições, Ele ouve tudo que estamos pedindo. Então eu te falo sem medo de errar. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesus. Surpresa, Ele já tinha marcado esse dia na agenda dele. Qual é esse dia? O dia que Ele vai te tocar, te tocar, te tocar. Então, abra o teu coração. Não deixe este culto ser mais um culto na sua agenda. Pense comigo, peça a Deus, medite no tema desta campanha: clamor. O que é clamor? É você pedir com o coração aberto, com o coração aquebrantado, acreditando, crendo, confiando que hoje, não amanhã, hoje é a noite do renovo, do renovo. Sabe o que acontece? Muitas das vezes
acontece algo nas nossas vidas que não planejamos, que não almejamos, que não sonhamos, que não desejamos nem para o nosso pior inimigo. E aquilo bate a porta e chega sem avisar, chega sem aviso prévio, chega derrubando a porta, chega arrancando o telhado, e você pensa que é a morte. Assim, eu quero crer que foi com este homem, porque naquele tempo, quem era cometido por lepra era convidado a se retirar do arraial, era obrigado a retirar do convívio social. E eu, com minha mente pequena e limitada, quando me peguei a pensar, certamente este homem tinha uma mãe, certamente esse homem tinha um pai, certamente se ele já fosse um homem adulto, ele tinha uma esposa, certamente ele tinha filhos, e um dia ele foi cometido com esse tal de lepra, e ele teve que se retirar do convívio da sua família, do aconchego da sua família. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, para te alertar. Às vezes vai acontecer algo na sua vida que você não estava esperando, que você não almejou, que você nem no íntimo do seu ser você desejou, mas isso chegou na sua vida, veio sem avisar. Mas o que eu falo, sem medo de errar, na hora do desespero, clama! Clama! Mas você pode estar dizendo e pensando, mas como vou clamar, irmão Gessiel, se está doendo? Como eu vou clamar, irmão Gessiel, se não tenho esperança mais? Porque só você e Deus sabe o que passa na sua mente, no silêncio do seu quarto, no meio da noite, quando o sono não vem. Só você e Deus sabe como é difícil, mas Deus, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer: não temas, só clama a mim. Este deserto não é para te matar, mas sim para te treinar, para te moldar, para te levar mais perto de Jesus, para que você venha entender que você é completamente dependente do nosso Deus. E aquele homem, ele foi convidado a se retirar do convívio da sua família. Naquele tempo, tinha um lugar onde ficavam só os leprosos, chamado Vale do Leproso. E ali, todo mundo estava na mesma situação. Quero crer eu, a Bíblia Sagrada não fala, mas onde tem dor, tem murmuração. Aonde tem dor, tem pessoa desanimada. Ali
ali, quero crer eu e acreditar que um olhava para o outro e falava: este é meu fim, este é seu fim, não dá mais para nós. Fomos cometidos com essa doença que é terminal, com essa doença que não tem cura. E ali naquele vale só ouvia choro e ranger de dente e pessoas desanimadas. Mas o que me alegro, o coração mesmo você estando no vale da sombra da morte, você ainda escolheu marchar, andar, prosseguir, não desistir, acreditar que Jesus está bem ali. E assim foi com aquele leproso. Ele teve coragem. O que me alegrou o coração quando o Espírito Santo está na congregação, a palavra começa a falar. Deus do começo, usando a boca de cada irmão. E creio eu que muitos tinham medo de sair daquele arraial. Por que, irmão Gessiel? Porque quem estava leproso, se saísse do arraial, ele andava com um sinetinho, gritando: imundo, imundo, para que ninguém chegasse perto. Porque se alguém chegasse perto, também ficava contaminado, porque era uma doença altamente contaminada. Nossa, não vai ser essa palavra. Glória a Deus. Uma doença que pegava fácil, uma doença que era contagiosa. Saiu agora, glória a Deus. Era uma doença que era fácil a outra pessoa pegar. Então aquele leproso começava a gritar: leproso, leproso, e todo mundo se retirava. Mas ali no meio daquele arraial tinha um que ainda sonhava com a sua família, tinha um que ainda desejava ver os seus filhos, tinha um ali no meio daquele arraial. Eu sou leproso, mas eu creio que tem um tal de Jesus de Nazaré. Ele pode mudar o meu cativeiro, ele pode mudar a minha situação, porque ele é todo poderoso. Isso que eu acho lindo na Bíblia, isso que eu fico maravilhado com a Bíblia. Ela não mostra as mazelas, mas mostra também aqueles que conseguiram vencer, aqueles que conseguiram dar a volta por cima. Imagina aquele vale, pessoas murmurando, pessoas chorando, mas vamos lá, eu vou conseguir, porque eu sei que eu vou conseguir, porque tem um dia de Jesus de Nazaré que está passando. Mas note que o texto, ele faz questão de falar que Jesus estava com uma grande multidão. Olha agora a raiva que este leproso teve de sair do meio do arraial. Se alguém descobrisse que ele estava ali, ele ia ser apredejado, ia ser morto, ia ser apredejado. Por isso que Deus me trouxe aqui para te lembrar. Ele não te deu espírito de covardia, mas sim de ousadia. Levanta desse posto de amargura e começa a marchar, começa a acreditar, começa
põe no balaio. Às vezes a gente participa de uma campanha, nem sabemos o elo que está. Quebramos, não vemos, não viemos, não vimos e nem acreditamos. Não olhamos, não acreditamos no tamanho do tema, a razão do tema. Às vezes não percebemos isso. Apenas viemos ao culto e não entendemos. Por isso eu te faço um convite. Comece a entender o tamanho do teu Deus. Comece a entender que Ele é um Deus que quebra protocolo. Ele é um Deus que pega do monturo e põe de pé. Ele é um Deus que pega aquele improvável, aonde ninguém dá nada, aquilo ali, não, mas Ele põe de pé e coloca de pé, de pé, de pé, e todos vão ter que falar: a Deus é na sua vida, Deus é na sua vida, Deus é na sua vida. Glória a Deus! Esse é o tamanho do nosso Deus. E às vezes esquecemos desse pequeno grande detalhe. E aquele leproso teve coragem. Creio eu, com minha mente pequenininha e limitada, mas pensante. Não tinha só ele de leproso naquele arraial. Porque segundo a Bíblia Sagrada, tinha um lugar exato. Nunca ficava só um. Então tinha mais. Porque só ele teve coragem. Porque só ele teve coragem de sair e ir até Jesus. E eu pensando lá em casa, para servir esse Deus tem que ter coragem. Para servir esse Deus tem que acreditar. Quando ninguém acredita, tem que ver quando ninguém está vendo. Tem que sonhar quando ninguém está sonhando com você. Esse é o nosso Deus. É o Deus do improvável. Mas às vezes acreditar no meio de onde todo mundo desacredita. Mas como assim? Já tem tanto tempo e nada aconteceu. Aí você vai dizer: meu Deus está gerando, meu Deus está preparando, meu Deus está gerando, Ele está gerando, está preparando, vai acontecer. Será que vai acontecer? Vai. Sabe por que vai? Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele prometeu. Aleluia! Mas precisa só de uma coisa: você. Deus já está assim, ó. Precisa só de uma coisa: eu estar preparado. Eu estar preparado. Às vezes não acontece em nossas vidas porque não estamos preparados. Estamos sem coragem para sair do mesmice, sair do vale. Vamos comigo? Não. Chegar lá naquela multidão, eles vão nos apedrejar, vai nos matar. Não, vamos. Mas você, mesmo se todos dizem não, se as circunstâncias diz que não, as possibilidades diz que não, mas você
daquele leproso ter ouvido tantas palavras negativas, ouvido tantas palavras de derrota. Imagino eu, porque eu não sei, a Bíblia Sagrada não nos relata o quanto tempo que ele estava naquele vale, mas eu quero imaginar que ele já estava há bastante tempo, com a sua roupa surrada, vai devagarzinho, tímido, chegando perto de Jesus, e de longe, para não ser apedrejado, ele olha para o nosso mestre, se prostra com a cabeça baixa e clama: Jesus! Oh Pai, se tu quiseres, Jesus, tu podes, Pai. Nesta noite você tem coragem de fechar os seus olhos e perguntar para Jesus: tu queres, Pai, isso na minha vida? Tu queres, Pai, isso na minha vida? Às vezes o não de Deus é melhor do que o sim. Talvez isso que você está querendo neste momento não vem do Senhor, mas esteja preparado para o não de Deus, mas esteja preparado para o sim de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus: Pai, tu queres, Senhor. Tu queres, Pai. Tu queres, Senhor, pode, Pai. Tu queres, Pai. Mas todavia estou preparado para o teu não. Mas eu quero, Pai, que cumpra a tua vontade em minha vida, Pai. Mas que dor em mim. Mas Jesus, com a sua imensa misericórdia, viu a situação daquele homem todo surrado, todo humilhado, todo sem perspectiva pela sociedade, mas para Jesus não, para Jesus não. E Jesus podia muito bem com uma palavra falar: seja limpo. Mas Jesus, com a sua imensa misericórdia, tocou naquele leproso, e nesta noite a minha petição é: Jesus, toca no meu coração e toca no coração da tua igreja, para que nós venhamos sair daqui diferente do que chegamos. Glória a Deus, aleluia. E esse toque tem muito a nos ensinar. Primeiro ele canta, e alguém que não era, que estava puro, podia tocar no impuro? Não. O momento que você toca no impuro, você fica impuro. Alguém podia dizer para Jesus: Jesus, agora que você tocou neste homem, no Senhor que está impuro, você tocou num leproso. E Jesus vai perguntar: mas que leproso? Ele está curado. Ele é outra pessoa agora. Ele é diferente. Ele vai andar diferente. Ele vai agir diferente. Então, muitas das vezes, sabe o que precisa? Só de um toque, só de um abraço, só de um conta comigo. Estamos juntos nessa batalha, porque às vezes esquecemos que Jesus usa pessoas, é eu e você. Jesus usa eu e você, cheio do Espírito Santo.
para tocar naquela vida, para abraçar aquela vida, para falar: eu sei que você errou, eu sei que você caiu, eu sei que muitos falam que você está impuro, mas sinta o toque de Jesus, sinta o toque de Jesus através da minha vida, sinta o toque de Jesus através da minha vida. Então eu te falo sem medo de errar. Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: seja boca de Deus nesta terra. Quer que Jesus usa o seu nome, começa a ser boca dele nesta terra, que você vai ver as coisas mudarem na sua vida, você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Deus te deu espírito de ousadia, não foi de covardia. Com a permissão do presbítero Elias, queria fazer uma oração. A igreja colocar de pé, para a gente estar orando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus escolheu cada um de nós para ouvir essa palavra. Eu sei que Ele não fala com quem está ausente, e o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Essa palavra falou fortemente comigo, no meu coração, quando eu estava preparando e quando eu estava falando. Então cubra a sua cabeça e comece a falar com o Pai. Não espere eu orar. Pai, se tu quiseres, pode fazer isso na minha vida, Pai. Se tu quiseres, pode ouvir o meu clamor, Pai. Essa campanha foi colocada no coração do nosso pastor Gilberto. Não foi à toa, foi porque Deus quer ouvir clamor, Deus quer ouvir petição, Deus quer ouvir, quer quebrar cadeias, Deus quer mudar a situação, Deus quer curar enfermidade. Basta nós termos coragem de falar: Jesus, se tu quiseres, pode fazer isso por mim. Jesus, se tu quiseres, pode fazer isso por mim. Pai, tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Obrigado por este momento ímpar, Pai, onde estamos na tua casa. Podemos ouvir a tua voz, Pai, podemos sentir a tua presença. Ó Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, ó Papai, eu não sei qual é a petição de cada um que está aqui, Senhor, mas uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor quer marcar esse dia, esta hora, Pai, para ouvir o clamor desta igreja, para ouvir o nosso clamor, Pai. Ó Senhor, que nenhuma petição venha cair por terra, mas venha chegar suave às tuas narinas, Pai. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.